Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que alegria falar aos irmãos hoje, domingo, né? E eu estou feliz que você está conectado com a gente para mais um culto online. E hoje é dia 16 de maio de 2021 e nesse momento nós também estamos reunidos aqui presencialmente na Igreja Batista Paulistana. Então, eu quero lembrá-los que a partir de hoje, nesse domingo, nós já reabrimos os cultos presenciais. E para participar, você precisa fazer a sua inscrição via formulário no nosso site ibpaulistana.com.br/reabertura. Entre em nosso site e preencha o seu formulário individualmente, um por pessoa, para que você possa participar dos próximos cultos online, dos nossos próximos cultos presenciais. Lembrando que nós estamos também aqui fazendo todos os protocolos de segurança, mantendo os distanciamentos sociais, e também é obrigatório aqui o uso de máscaras e o uso do álcool em gel, né? Nós temos álcool em gel disponível e eu quero convidá-los aqui a participar com a gente com os devidos cuidados. Se você está aí numa área de contágio, uma área de risco, se você está com alguns sintomas, se você está numa uma idade, né, uma faixa etária ou em alguma condição que te deixe mais vulnerável, a gente recomenda que você assista em casa. Mas se você deseja participar presencialmente, pode participar. Você é nosso convidado preenchendo aqui o nosso formulário. Hoje nós já estamos com as portas abertas para o culto presencial. Mês de maio, hoje estamos na metade do mês de maio e é o mês da família. Você sabe disso, né? Todos os anos a nossa igreja, as igrejas batistas do Brasil celebram o mês da família no mês de maio. Não é diferente aqui na nossa realidade hoje. Estamos numa grande campanha de 31 dias de jejum e oração em favor das famílias e de cultivo da espiritualidade no lar, a partir de culto doméstico diário, a partir de um tempo de oração em família, em casal, com os filhos, em um tempo de intercessão, de leitura da palavra, de meditação na palavra. Então, baixe todo o nosso material da campanha que está disponível no nosso número de WhatsApp, nos nossos grupos de WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela o nosso número. Você pode enviar uma mensagem e pedir aí o nosso material da campanha, para que você participe com a gente nessa grande campanha de oração, de espiritualidade, de prática de disciplinas espirituais como o jejum, dentro de casa e em família. Você é nosso convidado para participar desse momento, desse mês da família, Família em Missão, o mês em que nós estamos orando em favor da salvação dos nossos filhos e do discipulado entre os nossos, dentro da nossa casa. Estamos muito felizes com todos vocês que celebram mais um ano de vida com a gente, né? Sejam todos muito abençoados entre nós. E também estou feliz porque você pode cultuar a Deus conosco. Quero te convidar a orarmos. Pai, muito obrigado por esse privilégio de buscarmos ao Senhor como igreja. Te louvamos por cada vida que está aqui conectada com a gente, buscando ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de termos esta liberdade para te adorar. Oramos em nome de Jesus para que teu Espírito Santo fale aos corações e clamamos em nome de Jesus para que esse seja um tempo verdadeiro de adoração, em que o teu nome seja honrado e seja glorificado. Fale aos corações e nos capacite para a tua missão, em nome de Jesus. Amém. Escreva aí amém se você está no nosso chat ao vivo, no nosso bate-papo, né? Se você está participando desse culto ao vivo, participe conosco no nosso bate-papo do YouTube e também dê o like nesse vídeo, compartilhe este conteúdo com mais pessoas que poderão ser abençoadas em nome do Senhor. Fica agora com o tempo de louvor, de adoração, através de cânticos espirituais. Vamos adorar a Deus. Exalte ao Senhor aí na sua casa. Espero em ti.
amém. Que tempo especial de louvor, de adoração. Eu louvo o nome do nosso Senhor Jesus, pela nossa equipe de louvor, que tem aqui se aperfeiçoado com novos equipamentos, com ensaios, com dedicação. E vocês sabem, a nossa igreja é uma igreja missional, relacional e discipuladora. Isso significa que tudo que nós fazemos e falamos tem o propósito de cumprir a missão de Deus. E a missão de Deus é que o seu nome seja glorificado. E nós entendemos que a viabilização da missão, nós glorificamos o nome de Deus, ela ocorre através do discipulado. E entendemos que a melhor forma do discipulado ocorrer é a partir de relacionamentos. Por isso, somos missionais, relacionais e discipuladores. E se você quiser fazer parte da missão de Deus, e se você é novo por aqui, você pode apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui em nossa tela, porque nós queremos manter um contato com você, orar particularmente pela sua vida e estabelecer um relacionamento com a sua vida. Se você é novo por aqui, converse com a gente, mande uma mensagem para nós e também eu quero te convidar a participar de um dos nossos pequenos grupos multiplicadores. É um ambiente online e alguns presenciais em que você pode conversar, interagir, receber uma oração, compartilhar das suas dificuldades, desafios e aprendizados, e assim nós crescemos juntos como grupo e nós também acolhemos vidas e multiplicamos discípulos cumprindo a missão de Deus. Participe de um dos nossos PGMs. Se você desejar, você pode entrar em ibpaulistana.com.br/líderespg, você vai ver uma lista de alguns dos PGMs que estão ativos e você pode entrar em contato com os seus líderes. Como você sabe, além de sermos missionais, nós somos missionários também. Eu louvo o nome do Senhor Jesus porque a nossa igreja, nesse tempo de pandemia, tanto em 2020 como em 2021, continua a cooperar com a obra missionária. E nesse último mês de abril, nós enviamos 78 cestas básicas e kits de higiene para a Cristolândia, para a região da Cracolândia, aqui da cidade de São Paulo, onde fica a base missionária Cristolândia e onde ocorre também o Movimento Viver. É um projeto, é um programa de recuperação e que busca aí proteger as famílias e prevenir as famílias contra o uso de drogas. E nós abençoamos todas essas famílias assistidas pelo programa Viver da Junta de Missões Nacionais, com 78 kits de higiene pessoal e cestas básicas, alimentos que foram doados. Está aí as fotos, algumas imagens da entrega dessas cestas básicas, está aparecendo aí na sua tela. Eu louvo o nome do Senhor Jesus porque você participou desta ação. E nesta última semana também estive em viagem missionária para o sertão do Brasil, para um vilarejo chamado Carnaíba do Sertão, na cidade de Juazeiro da Bahia, próximo ao aeroporto de Petrolina. E estivemos lá para um tempo especial de ministração, de aulas de liderança ministerial para a 9ª turma de Radicais Sertanejos, um programa de formação missionária para jovens e também para pessoas de todas as idades, de ingresso na obra missionária, um programa temporário, mas com a possibilidade de se tornar efetivo para aqueles que querem iniciar ou viver a experiência missionária. O Radical Sertanejo hoje, junto com o projeto Sertão, tem evangelizado o sertão do Brasil, que é considerado o lugar menos alcançado para Jesus de todo o Brasil, onde existe o menor número de igrejas evangélicas e onde existe o menor número de cristãos. E nós estamos plantando igrejas no sertão. Eu louvo o nome do Senhor Jesus porque você faz parte disso. Nós enviamos no ano passado também 50 cestas básicas para esta região, para Carnaíba do Sertão e para os vilarejos do sertão, que ajudaram a abençoar aquele povo e também a levar o Evangelho de Jesus Cristo transformador para aquelas famílias. Você está vendo aí algumas fotos do projeto, que foi realizado lá no sertão, das aulas que foram ministradas. A irmã Ellen também foi comigo e foi um tempo muito especial. E eu conto com as suas orações para que a obra de Deus continue a avançar, com o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo até os confins da terra e em todos os lugares do Brasil. A nossa igreja é uma igreja missionária. Eu louvo o nome de Jesus porque você está fazendo parte desta obra missionária. Por isso eu quero lembrá-los que se você puder, separe mensalmente uma oferta para missões para ser entregue aqui na nossa igreja. Está aparecendo aí na sua tela a nossa conta bancária, o nosso número Pix e você pode contribuir com a obra missionária a partir de uma oferta mensal. O nosso alvo são 130 pessoas cooperando com pelo menos R$30 por mês. Então, se você puder, faça um compromisso de ofertar R$30 por mês, pelo menos. Faça um compromisso individual
de pelo menos R$30 por mês para missões. Se nós tivermos 130 pessoas ofertando pelo menos R$30 por mês para missões, nós alcançaremos todos os nossos alvos missionários deste ano, todo o sustento dos nossos projetos missionários deste ano, né? Junto com os demais eventos que nós faremos, com o Bazar Missionário, com a Festa das Nações, com o PAN PGM, com todas as outras ações já de cooperação que existem. Então, oferte para o avanço da obra de Deus, porque um dia quando você chegar na eternidade, você terá a certeza de que a sua vida aqui não foi vivida em vão, mas que você investiu os seus recursos, o seu tempo, as suas orações, naquilo que é eterno, na salvação de vidas, na proclamação do Evangelho, no avanço do reino de Deus, em obediência a Jesus Cristo. Então obedeça a Jesus Cristo, cumpra a grande comissão, orando, ofertando, mobilizando e indo para o campo missionário. E nós, em nome de Jesus, né, vamos ainda promover uma grande viagem missionária da nossa igreja para o sertão. E se você quer ir comigo para o sertão, escreva aí, eu quero ir para o sertão. Coloca aí no nosso bate-papo, nos nossos comentários, tá certo? Hoje, no mês da campanha da família, teremos uma meditação especial acerca da espiritualidade no lar, acerca da vivência da missão de Deus em família, e temos um preletor convidado que é o irmão Marcelo Mota. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Marcelo, da Vanessa, do Estevão, do Samuel e do terceiro bebê que está chegando aí, porque Vanessa está grávida novamente. Louvado seja o nome de Jesus por essa família que está se ampliando. Depois deem os parabéns para a Vanessa e Marcelo. E o Marcelo hoje trará uma mensagem especial aos nossos corações sobre a espiritualidade no lar. Que Deus fale ao seu coração nesta hora e que o Espírito Santo nos capacite para a realização da sua obra, em nome de Jesus e para a glória dele. Por isso, abra o seu coração e ouça a voz de Deus neste momento. Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Batista Paulistana. Pastor Alex, que alegria, meus irmãos, estarmos falando com os irmãos nesse momento, mas sou o pastor Harrison. O Lucas esteve com os irmãos aí na última campanha missionária. Nós mentoreamos aqui o Lucas e estamos aqui representando aqui, coordenando o projeto Radical Sertanejo, toda essa turma abençoada aqui, ó. E aqui o que nós estamos falando é da base de treinamento dos radicais sertanejos. Mas hoje eu queria fazer esse vídeo para vocês para agradecer. Agradecer por quê? O ano passado os irmãos nos ajudaram em plena pandemia, um momento muito difícil, estávamos vivendo no campo, e os irmãos doaram cestas básicas aqui para o sertão. Então, meus irmãos, muito obrigado pela ajuda de vocês. Esses recursos chegaram até nós, transformamos em cestas básicas, abençoamos as famílias e isso gerou um movimento de relacionamento assim maravilhoso aqui no sertão. Muitas portas foram abertas, casas, famílias foram ganhas para Jesus Cristo. Então, muito obrigado, Igreja Batista Paulistana. E eu quero dizer mais um negócio para vocês, ó. Esse ano tem mais desafios. Eu quero saber se eu posso contar com a Igreja Batista Paulistana. Pastor Alex, eu posso contar com o senhor, Pastor Alex? Irmãos da Igreja Batista Paulistana, posso contar? Os desafios do sertão são imensos, são enormes. Mas a gente não vai parar, não. Nós vamos continuar firmes, porque em plena pandemia estamos treinando uma turma de radicais sertanejos. E esses meninos estão sendo treinados aqui para invadir o sertão, meus irmãos. Vamos saquear o inferno para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vidas vão ser transformadas. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que os irmãos oram por nós. Os irmãos nos sustentam no campo missionário. E mais, outro desafio. Vem para o sertão. Vem nos ajudar nessa obra maravilhosa aqui no sertão. E aí nós temos esse convite. Todo mundo vai fazer esse convite para vocês agora, tá bom? Vamos lá, tá ensaiado, viu? 3, 2, 1. Vem pro sertão! Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Estou com saudade aqui de vocês. Eu vim aqui na igreja, estou vendo aqui o pastor, o Renê. Espero ver vocês em breve também. Tanto eu quanto a minha família, nós sentimos muita falta de vocês, amamos vocês e podem contar com a gente sempre. Esperamos vocês em São José também. Bom, eu agradeço ao pastor Alex pelo convite. Esse mês é o mês da família aqui na igreja e é um prazer trazer a palavra relacionada a esse tema. Tá? Hoje eu queria começar, o título da pregação é Uma Família a Serviço de Deus, mas vocês vão ver que antes de chegar na questão familiar, ela é muito mais focada na questão individual, né?
individual, às vezes, do líder da casa, mas não só do líder da casa, da esposa, dos filhos. Então, a vida cristã, na família, ela começa com um relacionamento individual com Deus. E aí, antes de começar, eu queria deixar algumas perguntas para a gente refletir ao longo da pregação, né? Eu coloquei aqui, né? Muitas vezes a gente tem alvos para a nossa família. Agora a pergunta é, qual que seria esse alvo, né? Então, sim, pensa aí na sua casa, se você é um solteiro, pensa na sua própria vida. Se você tem algum plano ou objetivo, né, para a sua vida, para a sua família, né? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu plano? E você está progredindo em relação a esse objetivo? Você está progredindo em relação a esse plano, né? Então, eu botei aqui, às vezes, uma família pode ter um plano de ter uma casa, né? O nosso sonho é ter uma casa, esse acaba sendo um plano lá da família. Uma boa educação para os filhos, filhos bem-sucedidos. Hoje são exemplos de objetivos e planos muito comuns, né? Mas que nós não cremos que esse deveria ser a prioridade do cristão. A prioridade do cristão é glorificar a Deus em tudo que ele for fazer. Mas, muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, e isso pode ser visto na prática do seu lar, ou na prática da sua vida, esses outros alvos acabam tendo prioridade em relação ao Evangelho, em relação a Jesus. Então, hoje eu trago uma palavra aqui para a gente refletir sobre isso e, se Deus tocar no seu coração, que você mude, né? E que a sua prioridade seja glorificar a Deus, glorificar Jesus Cristo, né? Então, eu levantei aqui algumas estatísticas, né? Tem um instituto chamado Instituto Pew, eles chamam de um think tank, né? É um instituto que faz várias pesquisas. E eles fizeram uma pesquisa em 2017 na Europa e tinha uma pergunta assim, ó, se você se identifica como cristão, né? 91% falou que se identifica como cristão, era batizado. 81% foram criados como cristãos. 71% se dizem cristãos ainda. E 22% só 22% vão à igreja ou a algum tipo de serviço regular cristão. Então, muita gente se diz cristão, ou cresceu como cristão. Hoje 71% diz hoje que é cristão, mas só 20%, mais ou menos, eles vão a algum serviço, alguma igreja regularmente, né? Ou seja, tem uma vida cristã ativa, né? Até no estudo eles dividem o cristão e o cristão nominal, né? E é bem interessante porque muitas vezes a família pode ter algum plano de criar os filhos nos caminhos do Senhor, mas os próprios pais, eles já estão dentro desses 80%, né? Que não vão nem à igreja, né? 22 vão à igreja, 80 nem vão à igreja e muitos se dizem cristãos. Então, é a primeira coisa para a gente ter uma vida familiar que glorifica a Deus, a primeira coisa é a gente ter individualmente um relacionamento com Jesus, né? E não só nominalmente, né? E hoje em dia, você pega muitos dos países europeus, dos quais a reforma, né, saiu, a reforma protestante, e a gente vê que de 50%, 60%, 70% se dizem cristãos não praticantes, né? E os que se dizem cristão praticante, às vezes, dependendo do país, eu tenho aqui uma lista de 15 países, mas está ali entre 10%, 20%, um ou outro com mais de 20%. A maioria diz que é um cristão, mas não é praticante, ou seja, aquilo não é o essencial da vida dele. Uma pessoa que diz que é cristã, mas não é praticante, é porque aquilo não é a principal coisa da vida dele, não é o essencial. E a gente vai ver isso em outras respostas das mesmas pesquisas, né? Foi feita uma pergunta para aqueles que se dizem cristãos, se perguntou-se, você diria que a religião é muito importante na sua vida? Só para os cristãos, hein? Não estou nem dizendo das pessoas que não são cristãs. 14% diz que sim, 14%. O resto fala que tem gente que está na igreja, olha, era 22% estava indo na igreja, 14% falou que é importante, ou seja, tem gente que está na igreja e diz que não é importante. E tem gente que nem vem na igreja, esses aí também já dizem que não é importante de qualquer maneira, né? Se você ora regularmente ou diariamente, 18%. Se você tem certeza,
que existe um Deus absoluto, né? 23%. 23% dizem que tem certeza que tem um Deus absoluto. 71% se dizem cristãos. 23% tem certeza que existe um Deus absoluto. Então, irmãos, acho que para começar, a gente precisa ter uma família que glorifica a Deus, a gente precisa de uma decisão, né? A decisão é individual, principalmente aí para os líderes das famílias, né? Qual que é o seu relacionamento com Deus? Você está dentro desses que acreditam que Deus é absoluto, ou você está com os outros que às vezes estão na igreja, mas não acreditam que Deus é absoluto? Às vezes vem porque tem um hábito, porque a família trouxe. A gente viu 80%, quase 90% foram criados como os cristãos. Tem o hábito, porque os seus amigos estão aqui, ou porque você acredita que existe um Deus absoluto e você acredita em Jesus Cristo. Essas pessoas que dizem que acham que a religião não é importante, né, ou que não acreditam, elas não são cristãs. Elas podem ter, na pesquisa, sido colocadas como cristãos nominais ou não praticantes, mas elas não são cristãos. E a gente vai ver alguns textos sobre isso. Uma outra coisa que eu achei super interessante nessa pesquisa é o seguinte, né? Então, você acredita no Deus como descrito na Bíblia? Então, as pessoas que dizem que vão à igreja regularmente, 64% acredita. E o resto? O resto está na igreja e não acredita no Deus como descrito na Bíblia. E as pessoas que não são praticantes, ou seja, que não, né, se dizem cristãos, 24% acreditam no Deus como descrito na Bíblia, ou seja, 75%, 76% não acreditam na Bíblia, né? Esses não são cristãos. E os outros que estão na igreja, tem uns 40% que também não acreditam no Deus da Bíblia. E aí, se você perguntar, mas você acredita numa força superior? Dos que estão na igreja, 32% acreditam. Então, eles têm alguma forma de espiritualidade, mas se dizem cristãos, estão aqui, estão no nosso meio. Se fosse na nossa igreja, né, essa pesquisa é da Europa, mas se fosse na nossa igreja, de 100% aqui, uns 40% não acreditaria na Bíblia, né? A gente sabe que a situação na Europa, ela já está muito mais degringolada do que aqui, mas no Brasil está indo nesse caminho também. E a gente tem que se perguntar, como líder da nossa casa, qual que são os princípios, quais são as verdades bíblicas que a gente acredita? A gente acredita no Deus da Bíblia? A gente acredita que existe um Deus absoluto? Agora, tem uma pergunta que é mais interessante ainda. Você cria seu filho como cristão? Olha só, 64% diz que acredita no Deus da Bíblia, ou seja, 40 e poucos não, né? 36 não. Mas, você está criando seus filhos como cristão? 97% acha que sim. 97%. E dos que não são praticantes, 87% acredita que sim. Os caras nem vêm na igreja, não acreditam no Deus da Bíblia, e se você perguntar se está criando filho como cristão, ele fala que está. E os que vêm na igreja também, a maioria diz que está, mas metade não acredita no Deus da Bíblia. Ou seja, em muitas famílias que querem que seus filhos cresçam nos caminhos de Deus, querem que conheçam, que se dizem cristãs, vamos dizer assim, eles acham que estão criando seus filhos como cristãos, mas eles mesmos não têm as convicções básicas da fé cristã. E acho que isso que é uma mensagem inicial. Você quer que a sua família seja uma família cristã que glorifica a Deus? No que você acredita? Quais são as convicções que regem sua família? Só mais uma estatística aqui, diz o seguinte, né? Pergunta assim, se a ciência torna a religião não necessária. E aí, das pessoas que dizem que são cristãs e vão à igreja, mais ou menos uns 20%, de 15% a 20%, acham que sim. Vão na igreja, mas acham que hoje em dia, com a ciência, é desnecessário crer em Deus. E os que não praticam aí é muito maior, 30% ou mais, acreditam que não precisa de religião, né? Mas se dizem cristãos. Então, a primeira coisa que queria deixar aqui para nós é que Deus tenha misericórdia
de nossas vidas e de nossas famílias, para que a nossa fé cristã seja uma fé viva e convicta e não uma fé nominal. Porque se a gente tiver na nossa família uma fé nominal, a gente não vai criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque nós não estaríamos no caminho do Senhor de qualquer maneira. Então, esse é o mundo em que nós estamos vivendo. No Brasil não é diferente. No Brasil, hoje em dia, principalmente nas igrejas mais tradicionais, a gente vê muitas famílias que estão nas igrejas, mas se você pergunta um pouco mais sobre aquilo que ela acredita, não é condizente com a Bíblia, né? Então a pergunta que fica, então, o que é servir a Deus? O que é servir a Jesus Cristo? Então agora a gente vai ler alguns versículos e antes disso a gente vai orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de verdade, o Senhor é um Deus absoluto. E o Senhor é um Deus que se entregou na cruz para salvar pecadores como nós. Eu peço, Senhor, que hoje o Senhor aplique Tua palavra em nossos corações. Senhor, não a minha mente, não as minhas próprias palavras, mas as Tuas palavras, porque elas são vida e elas transformam o ser. Que a gente reflita, seja constrangido por ela e mude. E que se tem alguém que está ouvindo, não tomou uma decisão firme a respeito, Senhor, de entregar a sua vida para Jesus e servir e ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que hoje seja esse dia. Nós te louvamos no nome de Jesus. Então, antes para a gente pensar, o que é servir a Jesus, quero ensinar a minha família os caminhos de Deus, que minha família seja cristã, que meus filhos cresçam nos caminhos, que eles glorifiquem a Jesus. Tá bom. Quais são algumas das verdades básicas sobre Jesus Cristo? Eu trouxe aqui 4, né? A primeira está em João 17, 1-3, né? Jesus diz o seguinte, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, aquela pesquisa já perguntou, se existe um Deus absoluto. Existe um único Deus verdadeiro. E existe um único Messias, um único Cristo, um único que foi enviado por Deus para nos dar a vida eterna. E é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, se a pessoa crê em sua família, crê individualmente que Deus é verdadeiro, existe um Deus e que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, isso ele vai aplicar em sua casa, porque essa verdade ela transforma. E aí, aquelas perguntas que diziam, mas eu acredito que existe uma força superior, né? A Bíblia diz o seguinte, em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Você só conhece a Deus através de Jesus Cristo. Só através de Jesus nós temos acesso e podemos conhecer a Deus. Essa tem que ser uma verdade fundamental, inicial na sua família. Que só através de Jesus Cristo você pode conhecer a Deus. As pessoas nunca tinham visto a Deus. Elas viram Jesus Cristo e as pessoas que estavam com ela falaram, nós vimos a luz que ilumina todo homem, a verdade, aquele que é cheio de graça, aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso são os testemunhos das pessoas que viram Jesus. Os próprios discípulos perguntaram uma vez, em João 14, mostra-nos o Pai, A gente acabou de ler que só dá para ver o Pai através de Jesus Cristo. Mostra-nos o Pai, isso não basta. Jesus falou, você não me conhece? Falou para Felipe, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Nós só conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. A própria Bíblia diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata
do seu ser e que Jesus sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Como é que pode uma pessoa se dizer cristã e achar que isso não impacta a sua vida? Ela não é cristã. A pessoa que conhece Jesus Cristo sabe que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele reflete, Ele é a exata glória de Deus. E Ele sustenta todas as coisas com seu poder. Ele não é só mais uma coisa na nossa vida. Ele não é só mais um clube de amigos ou um hábito que eu fiz desde que eu era criança e continuo fazendo. Ele não é só uma ajuda social para as pessoas do bairro. Ele é o resplendor da glória. Ele tem o poder de sustentar todas as coisas. Primeira coisa para ter uma família que serve a Deus, serve a Jesus Cristo, é você ter conhecimento exato sobre quem é Jesus. Eu coloquei alguns... então a gente pensa assim, eu conheço então Jesus Cristo, eu sei quem é Jesus Cristo. Coloquei aqui 4 pontos que nos ajudam a conduzir uma família diante de Deus, né? Eu já li muitos livros, pessoal, sobre famílias e eu recomendo, né? Fui para muitas pregações sobre o tema, devocionais também. Mas o que eu vejo, olhando na minha própria família, é que quando eu olho 10 anos atrás e agora, eu não tinha condições alguma, né, de desenvolver algumas disciplinas espirituais, algumas coisas que aconteceram na minha casa. Mas eu creio que quando a gente busca Jesus Cristo e nos derrama diante dele, Ele faz a obra. Ele faz coisas que eu olho, 10 anos atrás eu nem imaginava que era dessa forma. Eu nem imaginava que tinha que criar meus filhos assim. Eu não tinha uma cosmovisão completa. Mas é pela graça dele que ele vai nos ensinando. Então busque, leia os livros, participe, veja pregações, estude na Bíblia, mas acima de tudo, determine em seu coração servir a Deus e que a sua família sirva a Deus. Então eu coloquei os pontos do seguinte, né? Comece com a sua própria vida. Então eu sou o líder da minha casa. Comece com a sua própria vida, tendo firmeza em suas decisões e uma correta ciência de quem é Jesus. Para ter uma família que agrade a Deus, comece com a sua vida, firmeza nas suas decisões e uma correta ciência de quem é Jesus. Uma família que serve a Deus inclui um relacionamento com Jesus. Jesus tem que ser o tesouro no seu coração. E nesses 2 pontos, gente, eu acho o seguinte, que muitas vezes a gente toma uma decisão, Jesus é o principal do nosso coração. E semana seguinte, mês seguinte, o mundo está sempre colocando coisas que a gente acaba duvidando e tentando colocar no lugar de Jesus. Seja seu trabalho, seja seus próprios filhos, às vezes, estão acima do seu relacionamento com Deus. Viagens, conforto. Muitas vezes isso acaba tomando o lugar que a Bíblia fala que é de Deus. E às vezes a gente volta para trás nas nossas decisões, né? Então, se você quer ter uma família que glorifique a Deus, trabalhe no seu relacionamento e que Jesus seja o tesouro principal. Se Ele for o tesouro do seu coração, as suas ações práticas, que é o próximo ponto que eu coloquei, elas vão refletir isso. A gente vai ler em Deuteronômio como isso acontece. E também inclui uma dependência de Deus, como eu falei para vocês. A gente pode fazer várias rotinas, métodos. A gente tem métodos para culto familiar, a gente tem formulários em casa para culto, tem um monte de coisa. Mas a gente precisa depender de Deus, em primeiro lugar. Eu convido vocês para abrir suas Bíblias em Josué 24. Josué 24, 5. Então, primeiro ponto, firmeza nas decisões. A Bíblia diz o seguinte, em Josué 24, 14 e 15. Josué estava se despedindo, né? Era o fim ali do ministério de Josué. E aí ele está fazendo um desafio. Ele diz o seguinte, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses do que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolha hoje
a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Primeira coisa, um líder com uma decisão firme. A decisão de Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor. E o chamado para todos nós hoje é: escolham a quem você vai servir. E se for para servir a Deus, é para servir com integridade e fidelidade, de maneira total. E integridade, de maneira total. E fidelidade, de maneira fiel, confiável, sem olhar para trás, sem duvidar. Escolham hoje a quem irão servir. Aqui não há opção de servir os dois, né? Josué não está dizendo que dá para servir os dois. Ele está dizendo: sirvam ao Senhor ou aos outros deuses. Não tem um meio termo, não tem um mais ou menos, né? O próprio Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se declarará a um e desprezará o outro. Não pode servir dois senhores. Eu quero ter uma família que sirva a Deus. Não pode servir a dois senhores. Olha, dessas pesquisas, pessoal, que a gente viu, está claro que as pessoas não estão servindo a Deus. Elas dizem que estão, mas elas estão servindo a dois senhores. E a Bíblia é clara que não dá. Sabe o que significa quando você diz que você é um cristão, mas que você não crê que Deus é absoluto, você não tem uma vida de devoção a Deus? Você está desprezando a Deus. Você está dizendo: Deus, eu creio, Jesus Cristo veio, morreu, ok, mas não é para mim, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou nem na igreja, não vou nem orar em casa, não vou ter uma vida devocional. Isso é desprezo. Jesus está falando claramente aqui, ó. Você está amando um outro e odiando um, desprezando um e desprezando a Jesus. Jesus é tudo, ele fala, deixa bem claro que a gente não pode servir a dois senhores. Então, líderes, uma decisão firme de servir a Deus. Muitas vezes a gente coloca na nossa família que a gente está servindo, né, Deus, mas no nosso coração, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, Ele está de lado. Ele tem que ser o primeiro. Só dá para servir a Ele. A própria Bíblia diz, né, não amem o mundo nem o que nele há. A gente sabe que hoje em dia a sociedade está cada vez mais amando o mundo, amando os prazeres, amando a própria ética humana, né? Mas a Bíblia diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Muitas vezes a gente ama a ostentação dos bens, a gente ama os bens, ama a cobiça. A gente sabe que Deus é amor, mas amar o mundo não é um amor que Deus tolera. Deus não tolera esse amor, embora Ele seja um Deus de amor. Amar ao mundo é ir contra Deus. Então, primeira coisa, decisão firme. A segunda, inclui, né? Ter uma família que ama a Deus inclui uma correta ciência de quem Jesus é. Convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em João 6. Aqui Jesus tinha acabado de alimentar a multidão. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Jesus tinha acabado de alimentar a multidão. As pessoas ficaram maravilhadas, né? E elas começaram a andar atrás de Jesus, né? E aí é interessante que Jesus fala para eles que eles estão seguindo a Jesus não por causa dos sinais ou não porque eles queriam servir a Jesus, mas porque eles comeram e ficaram satisfeitos. Como eles comeram no dia anterior e, comida de graça ali, vou seguir a Jesus. Muitas vezes a gente quer que a nossa família sirva a Deus, mas nós estamos buscando, a nossa concepção de Jesus é alguém que vai resolver os nossos problemas, que vai nos alimentar, e não uma correta definição de quem Ele é e qual que é a obra que Ele faz em nossa família. Então, muitas vezes a gente está
tem essa confusão aí de buscar as bênçãos, mas não buscar o Senhor, né? E Jesus, ele é bem, vamos dizer, direto para essas pessoas. Por que vocês estão buscando comida? Vocês não buscando a Deus. E aí Jesus fala que Ele é o pão da vida. E Ele fala que a gente só vai ter uma vida espiritual se a gente comer, né, do corpo e beber do sangue dEle, indicando a morte que Ele teria, né? E que ela é a única forma de nos dar vida espiritual. Mas as pessoas não ouviram isso e não aceitaram. A Bíblia diz o seguinte, João 6,61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, se queixando de que Jesus era o pão da vida, que as pessoas só teriam vida através dele, né? Jesus disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava? Imagina, Jesus falou isso e as pessoas estavam escandalizadas, criticando e tal. Imagina se elas vissem o que aconteceria logo depois. Aquele que está dizendo que ele dá a vida eterna ia ser morto crucificado, sozinho. Isso, se a palavra dele estava escandalizando, imagina quando acontecesse. E aí Jesus fala, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E por isso prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Olha o que aconteceu com os discípulos, muitos dos discípulos que estavam seguindo a Jesus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Discípulos, não eram pessoas que encontraram ele na hora lá, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Olha, às vezes eu penso nessas perguntas e penso elas sendo feitas para cada um de nós. Muita gente dizendo que é cristão, dizendo que está criando seus filhos no caminho de Deus e que não crê que Jesus é o único caminho, é o único que pode dar salvação. Ele acabou de dizer nesse trecho que só através dele que a gente vai ter a vida eterna. E aí, acho que Jesus pode... E aí, vocês também não querem ir que com esses 80%, 60% que estão aqui só nominalmente ou que estão sentados entre nós, mas não creem em mim? Vocês querem isso? Eu pergunto qual que é a nossa resposta. A nossa resposta deveria ser igual a do Pedro. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Você vai fazer uma família para sua filha, seu filho, ser um médico, ser um engenheiro. Esse é o seu objetivo? O que você tem que colocar na sua casa é para onde nós iremos. Nós não temos outro lugar para ir, a não ser aos pés de Jesus Cristo. Só Ele tem a palavra da vida eterna. Só Ele pode dar salvação. Só através do corpo e do sangue dele derramado na cruz é que nós temos a vida. Quando eu penso nisso e olho para as coisas que muitas vezes eu priorizo em minha casa ou no meu dia a dia, e eu peço que você reflita também, eu penso, Senhor, que inconsistência. E essa resposta do Pedro é a resposta que resume bem. Nós não temos para onde ir. Só Jesus tem a palavra da vida eterna. E nós não seguimos uma pessoa que foi boa só, que curou, que alimentou as pessoas, que dá comida. Nós não seguimos um Deus que nos dá apenas a comida, ou que tem poder para curar. Nós cremos e seguimos aquele que é o Santo de Deus, aquele que é o único que podia fazer com que a gente chegasse perto de Deus. Para você ter uma família que sirva a Deus, primeira coisa, tome essa decisão e tenha uma correta ciência de que Ele é o único.
A Bíblia fala, muitas vezes, quando eu era mais jovem, eu via muita gente se desviando. E eu ficava apavorado, como é que pode? Né? Eu me converti mais tarde, com uns 22 anos, e aquilo foi tão transformador que eu pensava, como é que pode o pessoal deixar? Às vezes a pessoa cresceu no Evangelho, chegou numa faculdade querendo evangelizar. Hoje talvez nem esteja nesse que se diz cristão nominal, nem nominal é. Muitos, não foram poucos. E eu ficava preocupado, assim, como é que pode? A Bíblia já diz isso. Hoje eu tenho muita convicção, é a maioria. Vai ser 80% mesmo, vai ser 60%, vai ser muito. A Bíblia já fala, ela dá 2 tipos de solo, que recebe a palavra, fica alegre, permanece por pouco tempo. O outro solo que a preocupação da vida tira a palavra. A gente acabou de ver vários discípulos que estavam andando com Jesus e desistiram. Vai ser muita gente. A pergunta é, e nós? Uma vez que a gente tomou essa decisão firme e tem uma real noção do nosso Senhor e Salvador Jesus, a Bíblia fala que o nosso relacionamento com Ele inclui a gente ter Deus como o nosso maior tesouro, ter um interesse vivo pela palavra de Deus e uma prática diária. Deuteronômio 6, 4-7, muito conhecido esse trecho, diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, não tem outro Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Primeira coisa, relacionamento com Deus, amar a Deus. E aí Jesus fala que quem ama obedece aos mandamentos de Deus. Amar a Deus, ter aquele no centro do seu coração, aquilo que tudo que você faz é para Ele, é para glorificar a Ele. É a primeira parte, amar a Deus. Se você estiver na sua vida individual amando a Deus e buscando cada vez mais agradá-lo, eu tenho certeza que você vai se desenvolver bastante na questão de conduzir sua família. Você que é esposa vai crescer bastante em como cuidar dos seus filhos, como lidar com seu marido, como lidar com as dificuldades. Porque, em primeiro lugar, como o próprio Jesus falou, é amar a Deus. Mas muitas vezes o nosso coração é dividido. Às vezes a gente prefere um futebol, a gente prefere sair com os amigos, a gente prefere outras coisas, nosso time, do que o nosso Senhor. Mas quem ama a Deus, guarda as palavras no coração. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Quem ama a Deus, guarda as palavras em seu coração. E quando as palavras estiverem em seu coração, isso vai se tornar de maneira prática, né? Ensine-a com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho ou se deitar. Em todo lugar. Quando estiver sentado, andando, quando deitar, quando se levantar. De manhã, de tarde, de noite. Se Deus for a razão principal, o seu tesouro, o seu amor, que a palavra dele estiver em seu coração, você vai colocá-la de maneira prática. É muito interessante, porque quando a Bíblia faz alguns testes sobre se as pessoas são verdadeiros cristãos, ela fala sobre como elas lidam com a palavra de Deus, se elas têm uma vida prática, né? O próprio texto de Tiago 1, 22 e 24 fala, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si, sai e logo se esquece da sua aparência. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Se você vem aqui, nós vimos lá, muitas pessoas que se dizem cristãs e que vão à igreja não creem em muitas verdades cristãs. A pessoa que vem aqui e ouve, foi muito boa a pregação do pastor, foi excelente, pensei, foi bem filosófica, legal, fiquei refletindo sobre a minha vida. E depois, faz o que quer, faz outra coisa. É que nem quando a gente olha no espelho, sabe que o nosso cabelo está desarrumado, não arruma, e logo depois
Já esqueceu o que está desarrumado, já esqueceu aquilo que precisa ser consertado na sua vida. Então, o que esse texto está dizendo é, a palavra de Deus veio, ela confrontou você, resolva, haja, não deixe para depois. Nossa vida cristã não é uma vida de sentar e ouvir, mas uma vida de praticar, porque nós amamos a Deus e queremos ser cada vez mais semelhantes a Ele. E o próprio salmista diz como ele ama e valoriza a palavra de Deus, né? Salmos 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa medita dia e noite. Satisfação na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É muito melhor do que os prazeres desse mundo. O salmista fala em Salmo 19 que as ordenanças do Senhor são verdadeiras e justas, mais desejáveis do que ouro. Mais desejáveis do que ouro. Muita gente adoraria ter muito ouro, né? Mas a Bíblia fala que as palavras do Senhor, que nós temos acesso diário, são mais desejáveis do que ouro, mais doces do que o mel. E hoje em dia a gente questiona, se dizendo cristão, nós questionamos muitos dos ensinamentos de Deus. Como se a palavra de Deus fosse amarga, né? Então, valorize a palavra de Deus e não seja apenas um ouvinte, mas pratique. E por fim, eu vou terminar com um exemplo de uma pessoa que também, né, um líder de família que dependia de Deus, né? Então a gente tem que decidir, ser firme nas nossas decisões, ter uma correta ciência de quem é Jesus Cristo, colocar Ele em primeiro lugar, amá-lo, amar a sua palavra, praticá-la, não deixar para depois, mas a gente também tem que ter uma vida de dependência. E o exemplo de Jó é um exemplo que fala muito de um líder de sua casa, né? Diz o seguinte, a Bíblia em Jó 1, versículo 5. Os filhos do Jó, volta e meia, eles se reuniam entre si e faziam banquetes, né? E diz assim a palavra de Deus: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de seus filhos, pois pensavam, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado ou amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, Jó tinha uma família, ele queria que essa família servisse a Deus. E o que ele fazia? Ensinava os filhos, ok, mas ele estava sempre intercedendo pelos filhos diante de Deus. Na minha casa a gente procura ensinar os nossos filhos, procura ensinar a Bíblia, mas eu vou dizer para vocês que, em primeiro lugar, nós temos que saber que não depende dos nossos esforços. Nós temos que fazer, a própria Bíblia nos manda, e como nós amamos a Deus, nós queremos fazer. Mas nós não podemos achar que por causa dos nossos esforços vai dar certo. Estou fazendo desse jeito, então Deus vai, como se Deus tivesse a obrigação de fazer. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus e interceder pela vida deles de maneira recorrente. Que eles não sejam essas pessoas que se dizem cristãs, mas não amam a Jesus Cristo. Que eles não sejam essas pessoas que servem a dois senhores, desprezando a Deus. Vocês viram nas pesquisas, muitos foram criados como cristãos. Inclusive, tinha uma outra estatística que dizia que era de uns 30% dos que foram criados não se diziam mais cristãos. Eu não estou nem entrando no mérito se a pessoa ainda se diz cristã e não vai à igreja, mas não dizia que era cristão. Foi criado, mas 30% se perdeu. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus e interceder por eles. Mas começa com você, começa com cada um. E se você é solteiro, você ainda vai casar, eu já vi tantas pessoas dizer assim, eu quero servir a Deus, eu quero. Aí aparece um menino, é uma má companhia, todo mundo sabe que vai dar errado, a menina fica apaixonada, e de repente aquele tesouro que era Jesus Cristo foi retirado e foi colocado
O menino, a mesma coisa, o menino pensando na menina, não, agora tem aquela menina. Ou mesmo o casal, não, nós vamos nos casar e nós vamos servir a Deus 2 anos depois, está fora da igreja. 1 ano depois, está fora da igreja. Porque o casamento, aquele relacionamento, era o principal para eles. Não era o relacionamento com Deus em primeiro lugar, era o principal. Aí os afazeres da vida, como a Bíblia fala na parábola do semeador, tiram a semente. A primeira coisa conosco, gente. Então, o que eu queria deixar para vocês é: mantenha-se firme e constante na sua decisão de seguir a Jesus. Mantenha-se firme e constante. Mas Jesus, Ele é o único Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Não tem nada que Ele não diga que é o meu. É dele tudo. Não deixe outras ideias ou outros desejos usurparem o lugar de Jesus em sua vida e sua família. Às vezes é o conforto, às vezes é o desenvolvimento do filho, ter um desenvolvimento acadêmico, às vezes é seu próprio trabalho. Não deixe outras ideias tirarem o lugar de Jesus. Invista no seu relacionamento com Deus e no desenvolvimento espiritual da sua família. E por fim, dependa do Senhor. Então, que Deus nos ajude a seguir firme no propósito de glorificá-lo e de ter Jesus Cristo como o maior e único tesouro em nossa vida, como aquele que tem a palavra da vida eterna, como aquele que é o único que pode transformar a nossa vida e nos dar acesso ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Vamos orar. Senhor, louvado é o Teu nome. Nós declaramos diante de Ti, Senhor, que reconhecemos a nossa condição de pecadores e que precisamos da Tua graça e misericórdia diariamente. Nós nos derramamos diante do Senhor, clamamos, Senhor, perdão por todas as vezes em que, sabendo das verdades espirituais e da supremacia de Cristo em nossas vidas, aliás, da supremacia de Cristo em tudo, nós colocamos o Senhor em segundo plano. Que isso não seja assim, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, aquele que é o motivo principal do nosso viver, o motivo principal do desenvolvimento de nossa família. Que os homens queiram que suas esposas sejam apresentadas diante do Senhor, santas e irrepreensíveis como Jesus Cristo. Que os nossos filhos, Senhor, que a gente tenha para eles o único desejo, que eles amem a Ti como o único Deus, que Te conheçam, Jesus Cristo, e que tenham a vida eterna, e que eles possam servir a Ti e glorificar o Teu nome. E, Senhor, e que os nossos joelhos sempre estejam dobrados diante do Senhor, porque sabemos que o mundo, os prazeres do mundo, as alegrias desse mundo, Senhor, as coisas que Te desagradam, podem nos fazer tropeçar. E podem fazer os nossos filhos e a nossa família tropeçar. Que não seja assim, Pai. Que nós sejamos perseverantes no propósito de ser cada vez mais semelhantes a Jesus. E nós sabemos que isso acontecerá, porque aqueles que são Teus não se perderão, pois estão em Tuas mãos, e o Senhor nunca deixará que eles se percam. Clamamos, Senhor, para que nessa igreja as famílias sejam um reflexo de uma vida individual que Te glorifique e que essa igreja seja edificada para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós declaramos que o Teu amor não falha, o Teu amor é imutável e com alegria nós queremos celebrar e Te adorar nessa manhã. Aleluia. Você pode declarar aí na sua casa: obrigado pelo Seu amor.
Oh,